Os maias, eles fizeram parte de uma região cultural, eles não são um fenômeno único, isolado na história da América indígena, né? Eles faziam parte de uma região chamada Mesoamérica, que corresponde a partes do México, Guatemala, porções ali de Honduras, chegando até El Salvador, na verdade, Costa Rica. Dentro da qual havia vários outros povos semelhantes culturalmente aos maias, daí essa ideia de região cultural. Então nem tudo que os maias utilizaram foram criações deles, como o próprio sistema de calendário era usado de maneira disseminada na Mesoamérica. Esses povos todos tinham escritas muito parecidas com a escrita maia. Essa região, portanto, ela possui uma história em comum. Uma história que teria tido um princípio, vamos dizer assim, com os olmecas, que antecedem os maias em 1500 anos, para a gente ter uma dimensão temporal dessa história. Então nós estamos falando de uma região com pelo menos 3, 5 mil anos de história na formação dessas características culturais em comum. Porque então os maias não desapareceram com o final do período clássico. Essa é uma Houve mudança. um rearranjo, essas cidades monumentais entraram em decadência, mas os maias continuam nessa região com cidades menores e vão entrar em contato com os espanhóis, vão ser alvo de conquista espanhola e são populações que estão no México até os dias de hoje, isso é muito importante de se frisar. A língua maia, inclusive, ainda é maia, falada. as várias línguas maias são faladas, é uma população bastante numerosa e politicamente ativa. Quando a gente ouve falar do zapatismo em Chiapas e Guatemala, são populações maias, na verdade. Quase tudo que está aqui nessa exposição é do período clássico maia. O período clássico é apenas uma fase da história maia, que é mais ou menos do século II até o século 9 e 10 depois de Cristo. Tá bom. Então estamos falando de um período longo, de 700 anos, 800 anos. Os maias, você diz que tem registro de data, tem uma história, tem Isso. historiografia, tem um registro de data. Isso. Quando a gente fala em... Como é que era o calendário? Desculpe te interromper, Sim. mas você fala entre 200 e 700, você falou, né? 200 e 900, isso. Para nós. Para nós. Isso é uma conversão já das datas que eles registravam ao nosso sistema. Tá bom. Porque o sistema deles partia de uma data inicial que correspondia mais ou menos ao dia 13 ou 14 de agosto de 3114 a.C. Isso era uma espécie de dia zero deles. Tá bom. E a partir dessa data, que eles fixaram como data inicial, data zero, eles contavam os dias, meses, anos, ciclos maiores que estão registrados nessas estelas. Então o que está registrado aí, na verdade, é logicamente que é uma outra data que diz alguma coisa parecida. Hoje estamos há tantos dias, tantos tuns, tantos bactuns, que eram as unidades calendáricas deles, dessa data inicial que eu te falei. Tá bom. Fazendo a conversão, aí dá para nós o dia 25 de setembro de 572 depois de Cristo. Bactum é um ciclo calendário, quer dizer, eles contavam os dias, grupos de 20 dias, de 260 dias, 360 e grupos maiores dessas unidades de 360 dias, que é o chamado ano Tum, o ano de 360 dias. Aí eles agrupavam isso também em grupos de 20 anos, 400 anos. Praticamente não existem representações do sistema de calendário. O sistema é aquilo que está em funcionamento, né? O que você representa são marcações de dias, ciclos de 13 dias, de 20 dias, meses lunares, anos, ou seja, é o calendário em funcionamento. Como nós também registramos, na maioria dos casos, as datas direto. Né? Então aqui o que está representado? Então, no centro aqui, a gente tem, no lado esquerdo, uma barra e 4 pontos, que significam o número 9, né? A barra é 5, o ponto é 1. Essa mesma barra e esses mesmos pontos aparecem em vários outros dos glifos, que aí estão, ali o 9 de novo, o 13, o 10, associados a glifos
que representam dias, quer dizer, era um calendário mais complexo que o nosso, porque ele era composto por mais ciclos, né? Então, além de representar dias, você tinha uma marcação de trezenas, de vintenas, de anos de 360 dias, anos de 365 dias, de conjuntos, dois tipos de anos, que funcionam de maneira concatenada, e havia um outro ano também de 260 dias. Então a gente poderia falar que haviam três anos diferentes que funcionam de maneira concatenada. E muitos desses registros, eles colocam todos esses ciclos, ou seja, eles localizam um dia em relação àquela data inicial que eu falei para você, com uma precisão de dia, portanto eu posso saber a quantos dias estamos daquela data, por meio da representação então do dia, do ciclo de 20 dias, do ano de 360, 365, 260, meses lunares. Então assim essa franja contém muitos glifos associados a essas marcações calendáricas, que vão do dia até conjuntos de 5.200 anos, por vezes, ou coisas maiores ainda. Então eles tinham uma noção de passado, vamos dizer, profunda. Muito profundíssima, porque essa data inicial que eu falei para você, ela seria a data inicial da idade atual. Então antes da idade atual, tem outras idades anteriores. Então há registros maias que falam em milhões de anos, que é alguma coisa que, por exemplo, no pensamento cristão ocidental dessa época era inconcebível. E na América indígena, não só para os maias, essa ideia das idades mostraria que o mundo havia se transformado também. Isso é uma coisa interessantíssima, porque tem muito mais a ver com a nossa visão científica do mundo, pós-geologia, pós-Darwin, etc. E que eles teriam essa noção do que com o cristianismo e com o judaísmo, que pensou o mundo de maneira muito estática, né? Enfim, sem grandes transformações. Só os maias desenvolveram a escrita? Não. Então a escritura, justamente o calendário, é uma dessas características que dão essa unidade para os mesoamericanos. Então, desde a região maia até lá o centro do México, eu encontro a escritura, o calendário, com certos ciclos que são os mesmos. Os maias adicionaram um ou outro ciclo calendário, mas o sistema é o mesmo. E a escrita também, qual que é a diferença? A gente tem pelo menos três ou quatro importantes sistemas de escritas mesoamericanos. O maia, o olmeca, o zapoteca, o mixteco náhuatl. Eles têm particularidades. Por exemplo, os maias usaram mais glifos fonéticos, mas também usavam glifos ideográficos. Outros sistemas é um glifo que representa um som, exatamente. Aí eu junto glifos que representam sons. Dizer, é mais parecido com uma letra ou com uma sílaba. Ou com uma sílaba, era silábico justamente. E aí eu junto sílabas e formo uma palavra ou um conceito. Eu posso ter glifos que são ideográficos, que um único glifo já representa uma ideia toda, mais inclusive do que uma palavra, portanto. Então todos os sistemas mesoamericanos mesclaram as duas coisas. O maia usou mais fonéticos e menos ideográficos. O mixteco náhuatl usou mais ideográficos e menos fonéticos. Mas ambos, portanto, conjugam as duas coisas. O fato de uma sociedade, ou desses quatro grupos, terem desenvolvido a escrita, nos fala o que sobre a sociedade, sobre a cultura? Bom, nos fala de um tipo de sociedade no qual essa escrita, ela era alguma coisa muito circunscrita às elites dirigentes. E ela era usada, portanto, para finalidades muito vinculadas às elites dirigentes, que era fazer, entre aspas, a propaganda dos seus feitos, registrar as suas guerras, nascimentos, tributos. Há livros, portanto, que são registros de tributos, né? Então nos fala de uma sociedade que teve essa necessidade, seja de propaganda, de controle de tributo, que encontrou no registro escrito uma forma de concretizar essa necessidade, né? De satisfazer essa necessidade. Então, uma função muito importante das elites era cuidar desses registros escritos e que contava com esses especialistas na produção desse tipo de escrito ou também de livros, que eram chamados de códices. E onde estão os códices? Os códices estão em várias partes do mundo, inclusive no México, mas principalmente na Europa.
Os pré-hispânicos são poucos que sobreviveram. Tá. São cerca de 12, 15 códices pré-hispânicos. 3 deles são maias, que é o códice de Dresde, de Paris e de Madrid. Tá. E que pelo próprio nome, Dresden, Madrid e Paris, porque estão nas cidades europeias de Dresden, Madrid e Paris. Então, e como eu te falava, é muito comum que os vasos, eles também tenham as representações como se fossem livros em alguns casos, né? Tem alguns vasos que ele tem no seu entorno todo uma série de cenas, como se fosse também um livro que você pode desenrolar, né? E fazer vir uma página, entre aspas, de um livro, né? E aqui está o glifo da palavra. Ah, tá? Tá vendo aqui a face dessa personagem? Tá. Tem a boca dele, da frente sai uma voluta, uma vírgula, da boca saem palavras. Saem palavras, que são palavras que nos códices, que são os livros que eu falei para você, dependendo da cor, do formato, tem significados diferentes. De uma palavra sábia, de uma palavra enraivecida, né? Dependendo do tipo de voluta. É muito interessante que a palavra é material, né? Ela é material. Ela é representada como e a palavra é som, né? Ar, né? Que é material. A escrita maia, ela foi decodificada de maneira adequada muito recentemente, a partir dos anos 1950, 60 só. E aí o que aconteceu foi uma reviravolta no estudo dos maias, quando se passou a decodificar essa escrita. Se tentava já antes, desde o século XIX, mas estava indo por um caminho equivocado. Se acreditava que todos os glifos, ou quase todos, eram ideográficos, então se fazia uma interpretação muito idealizada da sociedade maia. E quando se decodificou e se percebeu que ele era um sistema silábico, como você colocou lá, você lançou as bases, e foi um russo que fez isso, né, um pesquisador russo que fez isso. Cerca de 80, 85% dos glifos foram decodificados. Então hoje se pode ler um códice maia, se pode ler uma estela maia com bastante precisão. Uma coisa muito comum também era essa ideia de homens que se transformavam em animais, ou seja, toda uma fluidez na concepção de mundo deles entre os seres. Ou seja, os animais e os homens não são tão opostos como no cristianismo e judaísmo, na verdade. Ou o reino animal, a natureza que nós chamamos, não é vista como uma coisa negativa, o reino do pecado, uma coisa que tem uma conotação bastante negativa no cristianismo. É como se os animais fossem outras humanidades. Outras humanidades que também têm pensamento, que também têm sua linguagem, que também têm seus propósitos, e com as quais eu entabulo relações, que portanto são relações sociais também. É uma coisa diferente para nós pensarmos que há uma sociedade que ela pode ser formada não apenas por homens, mas por homens, pelos jaguares, pelas aves, pelos mortos, pelos deuses. Então é uma concepção de sociedade muito mais complexa, muito mais variada que a nossa, com as quais eu tenho que entabular relações sociais. Inclusive com os deuses. Inclusive com os deuses, mas também com os animais. Eu sei, mas porque entabular relações sociais com os deuses seria como? Seria como? Seria, por exemplo, fazer oferendas, negociações, nas quais eu dou certas coisas, mas recebo, ou até exijo outras coisas em troca, na verdade. Não há uma relação de uma submissão a um Deus onipotente que comanda a todos, mas esse tipo de negociação, quase como uma negociação de grupos sociais. E os homens se transformam em animais? Se transformam em animais, em deuses. Também Deus se transforma em homens, homens em animais, animais em homens. Ou seja, há também uma concepção que não essencializa os seres, que acreditava que era possível você fazer esse caminho, né? Fazer esse tráfego entre essas condições. Então, por exemplo, é muito comum você ter homens ou figuras antropomorfas, que são morcegos, jaguares, e isso
é uma coisa positiva, na verdade. São poucas pessoas que conseguem. Também não é uma coisa banal esse tipo de transformação, né? É uma coisa que é feita por algumas pessoas especiais, né? Tá, nesses pratos que são de oferenda funerária. Isso. Onde que é essa transformação tá Então você vê nessa figura que são morcegos e são homens ao mesmo tempo, né? Ou são morcegos, homens, e tem figuras também, tem traços às vezes de macacos ou coisas parecidas, né? Por vezes a composição é de mais de um ser, ou de mais de dois, ou de mais de três seres, né? A serpente emplumada era uma espécie de deidade comum à Mesoamérica, ou muito importante no período clássico em diante, e que é uma junção, então, portanto, de uma serpente com plumas de aves de Quetzal, daí ela é chamada de Quetzalcoatl, na língua náhuatl. Quetzal é o nome da ave, Coatl é serpente na língua náhuatl, que era a língua que os astecas falavam, que também são muito famosos, os astecas, que é um grupo culturalmente aparentado aos maias. Em maia se chamava Kukulkan. E essa serpente é uma espécie de deus criador importante, que teria contribuído na criação da humanidade atual, e que seria uma figura muito associada aos governantes, muitos deles identificados com o próprio Quetzalcoatl. Aí a gente volta naquela questão anteriormente da passagem da identificação, quer dizer, esses governantes, eles não eram considerados representantes desses deuses, eles eram considerados como se eles fossem o Deus vivo em pessoa, na verdade. Ele era o Deus. Muitos sacerdotes também eram considerados. Eles eram chamados com o mesmo nome, com o mesmo substantivo, Teotl, que significa Deus, do que a deidade. Então ele era considerado como essa deidade viva, né? Os rituais são tão importantes para os dirigentes quanto para as camadas de pessoas comuns? Eu acho que sim, são, porque eles são realizados, né, as atividades cerimoniais, em todos esses âmbitos. Alguns conglomerando a sociedade como um todo, e logicamente que esses são aqueles que são dirigidos pelas elites, mas a população comum também realiza na sua roça de milho, no interior da sua casa, na hora que ela vai comer, uma série de atos cerimoniais, quer dizer, uma vida bastante pautada por atitudes cerimoniais que relatam ou que nos mostram esse intercâmbio social com outros entes, com os mortos, com os deuses, com os animais, né, o tempo todo. Né? Esse tipo de rosto é muito comum. Esse nariz muito comprido e a testa um pouco achatada. Nas figuras que a gente vê aqui tem muitas. Tem muitas. Elas são realistas, vamos dizer, quer dizer, as pessoas eram assim, essas cabeças são também do clássico tardio, entre 600 e 900 depois de Cristo. Isso, e essa particularmente é muito famosa, são muito famosas as cabeças, porque é de um dos mais importantes, retrata um dos mais importantes governantes maias de Pacal, de Palenque, e o nome do governante é Pacal, porque Palenque foi uma das mais importantes cidades maias, que tem 1.200 anos de história, ela foi uma espécie de capital que dominou outras cidades no seu entorno, mas sim são traços realistas, isso é uma outra coisa que faz com que os maias, ou que a arte maia, a escultura maia, tenha muito sucesso entre nós. Porque assim como os gregos, vamos dizer assim, eles também foram um pouco por esse caminho de uma espécie de realismo. Inclusive na testa que você mencionou, que é uma testa achatada, esse achatamento ele não é natural, na verdade. Ele é feito por deformação craniana. No caso desse tipo, ele é obtido quando a criança ainda é um bebê, você coloca alguma coisa pressionando aqui, enquanto ela está deitada, uma madeirinha almofadada aqui, com alguma pressão mínima. E isso, o crânio está em formação da criança, vai fazendo com que o crânio se achate aqui e se alongue aqui atrás. Isso tem a ver com um padrão estético. E esse perfil, então, é um perfil maia? É um perfil fabricado não exclusivamente maia, mas tipicamente das elites maias. Toda a cultura, de alguma maneira, ela produz o corpo, né? Ela termina de produzir o próprio corpo, seja com implantes de silicone, academia de halterofilismo, remédios, ou com esse tipo de... com adornos nas orelhas, que eram muito comuns também, grandes adornos nas orelhas, nos lábios, no nariz, né? Tudo isso era muito comum. Agora, o que era a base da economia dos maias?
Então, um dos principais alimentos da Mesoamérica toda era o milho, na verdade. O milho era assim a base alimentar com a qual se faz a famosa tortilha até hoje. Mas também eles conjugavam, né, essa agricultura do milho com de outras plantas, feijão, abóbora, com também atividades de coleta, de caça, de pesca. Então havia uma conjunção grande em termos alimentares. Agora havia toda uma economia de bens suntuários, de bens de elites. Ou seja, essas pedras verdes que a gente está vendo, essas plumas de ave, peles de animais, mantas de algodão, tudo isso possuía um comércio que circulava por toda essa Mesoamérica, e um comércio principalmente de bens de elite. E tinha dinheiro nessa sociedade ou não? Eles trocavam com dinheiro ou trocavam? Não, trocavam em trocas diretas. Havia algumas coisas que tinham uma espécie de valor universal, então que você usava como uma espécie de intermediário na troca, como por exemplo a própria semente do cacau, mantas de algodão e alguns outros objetos que poderiam servir como intermediários nessas trocas. E quais são os registros da vida dos não dirigentes? Existem, são registros mais difíceis de serem acessados. Por quê? Porque a população comum, ela não morava naqueles centros que a gente vê as pirâmides, as praças, os palácios. Ela morava no entorno ou em propriedades rurais. E aí moravam em habitações feitas de madeira, em material, portanto, perecível, e que utilizavam uma cultura material, do nosso ponto de vista, mais simples, ou menos vistosa, menos chamativa. Há uma arqueologia que se dedica ao assentamento aí das populações comuns e nos revelam, portanto, aspectos muito interessantes da sociedade maia. Diferenças sociais muito grandes, há estudos mostrando que, em muitos casos, quando a cidade crescia muito, em termos de arquitetura monumental, a estatura das pessoas diminuiu. Ou seja, as pessoas estavam comendo menos, estavam se alimentando pior, na verdade. A gente pode falar numa arte maia, quer dizer, as pessoas que fizeram essas figuras, pode dizer que elas eram artistas? Eu acho que sim, no caso dos maias, em alguma medida sim, na verdade. Porque inclusive algumas obras, algumas daquelas cerâmicas, elas levam a assinatura do escriba que teria feito ou do artista que as teria feito. Guardada as devidas proporções, né? São obras de artes que elas, como eu diria, elas têm uma prioridade no aspecto estético, embora elas não sejam exclusivamente obras de apreciação estética. Essa seria a crítica de se falar somente numa arte, ou seja, não havia uma ideia de uma arte como objeto que teria como finalidade quase que única a apreciação estética, que estaria em galerias. Esses objetos estavam integrados em outros usos. Esses artistas que faziam cerâmicas, livros, esculturas, eles estão inseridos em grupos. Eles obedecem, entre aspas, a estilos, o que não é contraditório com a ideia de uma individualidade. É uma individualidade que se expressa no interior de um grupo, de um estilo. É uma escultura, quer dizer, uma lápide em pedra que representa um cativo, né? Ele está com os braços para trás, os braços estão atados, a gente pode ver aqui no braço dele as cordas, porque nessas guerras de conquista era muito comum que se capturassem guerreiros importantes, governantes até, que eram levados como cativos, né? Como cativos de guerra, e que muitas vezes eram sacrificados, né? Havia toda uma prática, né, da guerra que continuava depois da guerra propriamente dita e que teria a ver com, enfim, a morte ritual ou a morte cerimonial desses inimigos ou dessas figuras importantes. E a gente sabe como eram essas mortes cerimoniais? Sabe. No caso dos maias, muitas eram por decapitação ou também por abertura do peito, né? Por abertura do peito e extração do coração. Era feito com a pessoa viva, suponho? É como se fosse uma continuidade da guerra, ou seja, terminou a batalha, o que nós chamamos de batalha, e assim como na batalha morrem pessoas também, você continua essa atividade de uma maneira mais solene, cerimonial, como uma mostra, logicamente, de dominação, como uma mostra de vitória de um grupo sobre o outro. Isso são inscrições? São inscrições, exatamente.
Então essas inscrições, em geral, elas trazem o nome dessa personagem. Tá. Então são personagens importantes, são figuras políticas importantes que haviam sido capturadas, né? E o nome da pessoa, a cidade, da onde ela viria e, portanto, retrataria essa conquista de um povo sobre o outro, de um grupo sobre o outro, né? Durante talvez 3 séculos, na verdade, houve um processo de decadência dessas cidades, porque talvez elas criaram um sistema que foi insustentável a médio prazo por conta de várias coisas, das guerras entre elas, porque essas cidades todas maias, o fato deles serem todos maias, não quer dizer que não havia competição, ou seja, a unidade política era cada uma das cidades, que portanto poderia ser amiga ou inimiga da outra. Então assim, Palenque é uma cidade, era uma cidade. Toniná é outra, o Akhatun é outra, Chichén Itzá é outra. E essas cidades mais ou menos nessa fase, no período clássico, pós-clássico, o que nós estamos falando em termos de números de pessoas? Estamos falando por vezes de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Em cada uma das cidades. Em cada uma das cidades. É uma população bastante numerosa. E que, portanto, havia uma competitividade ou uma competição entre elas. E essa competição significava alianças, mas também significava guerras e tributos. Isso tem um custo social muito grande. E quem paga esse custo social, em geral, são as populações das camadas mais baixas, que têm que pagar tributos, têm a sua carga de trabalho aumentada. Então, muitas cidades viviam tensões políticas internas também, pelas guerras, pelos tributos, e o que fez com que muitas delas, às vezes, tivessem rebeliões internas, ou que as populações simplesmente abandonaram essas cidades e foram para regiões para fora da zona de influência delas. Se reorganizar de maneira mais simples. Entre aspas, menos verticalizada, numa cidade menos verticalizada. E é esse tipo de sociedade que os espanhóis encontram. Ou seja, os mais estão agrupados no que a gente poderia chamar de vilas, pueblos ou pequenas cidades, mas são cidades que não têm essa monumentalidade que existiu no período clássico. Essas são imagens de maias dos dias de hoje, né? Sim, de populações maias, que são bastante numerosas no México e na Guatemala, principalmente. E que, enfim, que falam línguas maias, que são várias línguas, na verdade não existe uma língua maia, né? O maia é praticamente um conjunto, é uma família linguística, dentro da qual há várias línguas. E são populações que, enfim, elas estão integradas de alguma maneira à sociedade nacional mexicana ou da Guatemala, mas que mantêm toda uma série de particularidades que as definem como tais, né? Como grupos que, portanto, são diferentes de outros grupos da sociedade nacional mexicana ou guatemalteca, né? E o fato de eles falarem ainda as línguas maias é importante para a pesquisa nessa área? Quer dizer, que diferença faz? Qual é a diferença entre ser estudioso de povos que de alguma forma existem e de povos que estão completamente extintos? Há uma grande diferença, porque, quer dizer, a língua, né, o pensamento dessas pessoas hoje, ele é um acervo, na verdade, que tem relação, que guarda relação com o pensamento dos maias do período clássico. Não é que seja um pensamento idêntico, né? Por exemplo, as populações maias todas, mexicanas ou da Guatemala, são hoje cristãs. Elas se consideram, não existe indígena no México que não se considere cristão. Mas, apesar disso, quer dizer, é um cristianismo que foi conjugado com esse pensamento ameríndio, maia, e que, portanto, o estudo tanto da língua deles, que é uma espécie também de acervo de conceitos, de ideias, mas o estudo de campo, o trabalho da antropologia. Então, no caso aí do estudo dos maias, se conjuga muito a arqueologia com a antropologia. O que dá a eles essa identidade maia? Quer dizer, o que é que mostra que estas pessoas descendem daquelas outras? Então, basicamente são a língua, mas também as unidades políticas, isso é muito interessante. Quer dizer, aquelas micro-unidades políticas, elas se rearranjaram, se fragmentaram, se reagruparam, mas elas continuam a existir. Então, há uma vida comunitária de pequenos grupos que continua a existir e a dizer, eu sou maia Lacandon, eu sou maia Quiché. Ou seja, porque também, quando a gente fala dos maias, é uma ideia de uma macroetnia.
É como falar nos povos tupi no Brasil, alguma coisa assim. Dentro deles, né, dentro desse grande grupo, há toda uma particularidade do pertencimento a uma comunidade política mais restrita, nos quais os membros se sentem pertencentes e atuam de maneira coesa ou de maneira mais ou menos conjunta. Né? E você sabe dizer como para a sociedade mexicana o fato deles estarem num lugar de um passado tão evidentemente rico, vamos dizer, né? E que ainda tem estes remanescentes, como é que isso influi como é que a sociedade mexicana, digamos, mais ocidental vê isso e que impacto tem na vida mexicana? Sim. Acho que a visão que a sociedade nacional, vamos chamar assim, ou essa parte mais ocidentalizada do México, da Guatemala, ou mesmo aqui do Brasil, né? A forma como ela olhou para os indígenas variou muito ao longo do tempo. E variou desde olhar para o indígena como um resquício do passado, que deve ser integrado à sociedade nacional, que significa, portanto, deixar de ser indígena. O caminho é fazer com que eles deixem de existir como grupos diferenciados. Eu acho que ainda bem isso mudou, né? Ou tem mudado nas últimas décadas. Há uma política dos próprios Estados-nações de, enfim, de valorizar a diferença, de valorizar o multiculturalismo, de valorizar, portanto, populações que são diversas e essa diversidade pode ser vista como um ponto de riqueza dessas nações.